Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Você que veio com a Bíblia, você que a trouxe, pega aí. Lucas, capítulo de número 7, vai ser a nossa leitura. Versículo 36 em diante. É uma passagem muito conhecida. Acredito que você já se identificou, já sabe de cor e salteado. Lucas capítulo 7, versículo 36. O pessoal da mídia vai nos auxiliar aqui. Pode haver alguma distorção na tradução, mas não vai fugir do assunto. Todos encontraram? Vamos lá? Lucas 7. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugava com seus próprios cabelos. Beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus voltou-se para o fariseu e lhe disse: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele disse: sim, sim, mestre, diz. 2 homens deviam um certo credor, e um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus lhe indagou: justamente julgaste de forma correta. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta noite. Eu queria abordar um tema aqui, porque nós tivemos um final de semana de Páscoa, ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, que foi algo extraordinário. Eu me atento a dizer que este ano, eu acredito que foi um ano onde se sinalizaram isso com mais força. Eu vi isso com mais força em muitas igrejas do que eu vi em anos anteriores, né? Então, acredito que para frente as igrejas vão abraçar esse ano, os anos de Páscoa com mais força nos seus trabalhos, enfatizando a morte e a ressurreição de Jesus. E o tema que eu escolhi para a palavra de hoje é o preço e o valor. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria começar dizendo assim: quanto você pagou por coisas que você tem hoje? Se você fosse fazer uma reflexão da sua vida, quanto você pagou hoje pela sua casa, ou pela sua moradia, ou quanto você pagou pelo seu carro, ou até mesmo pela sua bela TV que você tem em casa lá, a sua Smart TV de 100 polegadas, e quanto você pagou pelos seus eletrodomésticos, né? E quanto você paga, ou quanto você investe, assim por dizer, com as viagens em família que você faz, quanto você paga para manter até a sua casa alimentada, que hoje é muito caro, né? Hoje ter comida em casa, quanto nós pagamos por isso? Ou quanto você paga para se manter mais trajável, mais bela, mais belo, mais arrumado? Quanto você gasta com suas roupas, no salão de beleza, etc. Uma observação que nós temos, onde nós gastamos e os gastos que nós temos. Observe que tudo tem um preço.
E esse preço precisa ser pago por alguém. E esse alguém, nada mais, nada menos, é você e eu. Somos nós que pagamos por tudo isso. Não tem para onde você correr. Reflita comigo agora. Algo que eu quero deixar aqui para você pensar, né? Quanto você acha que custou carregar um homem até um telhado e descer ele numa corda no meio do povo? Quanto você acha que custou esse trabalho? Ou quanto você acha que custou fazer um homem voltar a andar depois de 38 anos que ele estava aleijado à beira de um tanque esperando o milagre? Ou quantos discípulos gastaram para dar um lanche para quase 10.000 pessoas? Quanto você acha que saiu esse prejuízo? Né? Ou comendo até se saciar ainda, né? Lá por cima. Quanto gastou com os médicos aquela mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não fala, mas a Bíblia enfatiza que ela gastou todas as suas economias. E quanto custou para curar 10 leprosos que estavam abandonados, à deriva na estrada? Quanto Bartimeu pagou para voltar a enxergar? Quanto você acha que custou Bartimeu voltar a enxergar? Ou quanto aquela viúva de Naim pagou para ter o seu filho de volta? A Bíblia fala de uma viúva que tinha perdido o seu único filho. Quanto você acha que ela pagou para ter o seu filho de volta? Ou quanto Jairo pagou para ter a sua filha de volta? Quanto Marta e Maria pagaria ou pagou para ter Lázaro mais uma vez? Ou quanto eu e você pagaríamos para termos uma pessoa que já se foi pelo menos uma única vez? Observe que tudo isso parece que é algo que precisa ser pago, ou algo que precisa ser justificável. E qual a diferença entre o preço e o valor? O preço é algo proposto por aquele que oferece o produto, ou seja, o vendedor. Quando se fala de preço e valor, há uma definição muito diferenciada. O preço é algo posto por quem está vendendo, e o valor é algo subjetivo, ou seja, cada pessoa vê de uma forma diferente. O preço pago por alguém pode ser visto de forma diferente por outros. Exemplo, a pessoa paga por um quadro, ou por uma escultura, ou até mesmo por uma pintura, né? Às vezes milhares de dólares, ou muito caro. Que você vai olhar para o quadro e falar assim, eu não dou 10 reais nesse quadro. Porque o preço que foi colocado e o valor que é colocado pelas pessoas. A pessoa pode pôr um preço, mas quem vai determinar o valor daquilo é você, é subjetivo. Você vai dizer se aquilo tem valor ou se não tem valor. No texto que nós lemos acima, conta a história de uma mulher. E é interessante essa história, porque ela entra na casa de um pecador e ela vai oferecer algo a Jesus. Ela oferece o que tem o mais caro preço para ela. Ela tinha um vaso de uma fragrância muito cara. E o preço para ela era altíssimo daquilo. E ela oferece aquilo a Jesus, diante de todas as pessoas. Para os discípulos, ou para alguns discípulos, você vai encontrar em outras referências da Bíblia, aquilo era simplesmente um desperdício. Mas Jesus dá o valor da atitude daquela mulher, quando ele diz assim, perdoado são os teus pecados. Jesus, ele sabe o valor de cada atitude que temos. Embora entre as nossas trajetórias de vida, nós tratamos as questões do preço de uma outra forma. Por exemplo, há um ditado popular por aí que diz assim, tempo é o quê? Dinheiro. Pô, assim, ó, tempo é dinheiro. Mas só Ele sabe o valor do nosso tempo dedicado a Ele. Só Deus sabe o valor do nosso tempo dedicado a Ele. Talvez para você tempo é dinheiro,
Mas para Deus, o seu tempo dedicado a Ele é algo extraordinário. Deus vê de forma diferente. Para nós, tempo é dinheiro, mas para Deus, um tempo que você se dedica aos pés dele, conforme está lá no livro de João, quando Marta e Maria estão sentadas, quando Maria está aos pés de Jesus e Marta ocupada fazendo os seus afazeres. Você já conhece a passagem. E aí ela fala assim: Senhor, o Senhor não se importa de que Maria me ajude? E ele diz assim: você está muito ansiosa. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus, ele mostra o valor do tempo que se dedica a ouvir a palavra dele. Está dando para entender? Amém ou não amém? Lembre-se de uma coisa: você diz o preço e ele vai te dizer qual é o valor, quanto vale aquilo. O preço somos nós que colocamos, somos nós que estipulamos as necessidades, mas é Deus que diz o valor da sua atitude, do seu esforço. E qual seria o preço do seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Você falou que tempo é dinheiro. Mas quanto é que vale esse tempo? Quanto é que vale? Quanto você acha, qual é o valor que Deus daria ao tempo que nós dedicamos a Ele? Quanto vale vir à igreja nos cultos de domingo? Quanto vale você pegar a sua quarta-feira hoje cansado, porque você trabalhou, ou você teve muitos a fazer, e hoje você está aqui na casa do Senhor? A lição que essa mulher, que segundo a Bíblia era meretriz, era uma prostituta, dá aos discípulos de Jesus é algo extraordinário. Ao todo decorrer, no discorrimento de todos os textos da Bíblia, você vai encontrar as pessoas mais insignificantes, as pessoas mais improváveis, dando lição para pessoas que se achavam os bambambam da história. Você encontra lá, começa lá no Velho Testamento com a prostituta Raabe, que ela crê tanto que Deus vai livrar o povo, que ela amarra uma fita vermelha na janela e fala assim: Deus vai livrar toda a minha família. E ela e a família dela que estava na casa é livre pelaquilo que ela acredita. Você começa lá com Raabe. E você vem na trajetória de toda a Bíblia. Aí você cai em Davi. Porque Davi era um improvável também. Mas é alguém que foi escolhido por Deus para governar. E aí você vem nessa trajetória inteira e chega até José. Porque José também, o pai de Jesus, também era um improvável. Era um carpinteiro simples, não era um rei, não era um conde, não era ninguém. Era simplesmente um carpinteiro e de repente ele se torna pai do Salvador. Mas aqui nessa passagem você encontra essa meretriz, né, dando uma lição muito grande aos discípulos. No versículo 38 diz: posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, e em seguida os enxugaram com os próprios cabelos, e beijou e ungiu com perfume. Lembre-se de uma coisa: Deus usa quem Ele quer usar. Diga amém por isso. Ele usa quem Ele quer. Não é Jesus que pede, sou eu e você que temos que oferecer algo a Ele. Jesus não pediu para ninguém lavar os pés dele. Jesus não pediu para colocar perfume nos pés dele. Aquilo foi oferecido de forma espontânea. Deus não exige de você estar aqui no culto. Ele não exige que você venha para um trabalho de oração. Ele não exige que você participe de um evangelismo. Ele não exige isso de você. Isso é algo que você precisa oferecer no seu coração. Não há exigência de Deus para o que você tem que fazer ou como você tem que viver. É algo que tem que brotar no seu coração. O desejo de servir e fazer algo para que Deus receba e se alegre com você, isso faz parte do seu coração. Entendeu? Amém ou não amém? Não importa o preço, Ele sempre verá a nossa atitude como um grande valor. Aquilo que você venha fazer ou não. Não importa aquilo que você vai pagar, não importa a dificuldade que você vai viver, Deus sempre vai ver isso como um grande valor.
No tópico 2 aqui, da lição que essa mulher dá, ela mostra algo que eu queria abordar aqui com vocês, é que ela faz da casa de um fariseu a casa de um pecador, um altar de adoração e entrega. Ela chega na casa de um fariseu, porque Jesus está na casa de um fariseu, de um pecador. E lá na casa do pecador, ela faz um lugar de altar e um lugar de entrega. Ela não se importa com o ambiente que ela está, ou que as pessoas estão. O importante era onde Jesus estava. Jesus está ali, é aqui o meu lugar de entrega. Jesus está aqui, é aqui que eu vou entregar. É aqui que eu vou ser, aqui que eu vou servi-lo. É aonde ele está. Quem nem diz um pastor, é perseguir Jesus aonde quer que ele vá. Ela ouviu onde Jesus estava e a Bíblia diz que ela veio por trás, sorrateira. Mas ela tinha um objetivo. Porque se ela vem de frente, talvez as pessoas não deixariam ela se aproximar de Jesus. Mas ela espera um lugar, um momento, para ela entregar algo ao Senhor. Até para nós entregarmos algo a Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, que quando você for oferecer a sua oferta no altar, existe um processo para oferecer a oferta no altar. Ou seja, até para você oferecer algo a Deus, você tem que esperar o momento certo. Existe um momento para você fazer isso. Não é de qualquer jeito. É uma forma de nós apresentarmos a Deus a nossa oferta, assim como aquilo que temos que fazer. Deu para entender? Amém ou não amém? E aqui no versículo do capítulo 7 que nós lemos, Jesus ele fala assim, ó. Ele propôs a Simão no versículo 40. Tenho algo para te dizer. E ele disse, pode falar, mestre. Pode falar, eu estou escutando. Ele fala, 2 homens deviam a certo credor. Jesus começa contando uma parábola. E ele diz assim, olha, eu vou falar algo para vocês, mas entenda o que eu vou falar. 2 homens deviam. Um devia uma quantidade baixa. Eu vou parafrasear o trecho. E o outro devia uma quantidade muito alta. Mas nenhum dos dois tinha como pagar. Então a dívida de ambos foi perdoada. Quem o amará mais do Senhor? Ele diz assim, eu acredito que é aquele que mais devia. E Jesus então usou a última palavra dizendo assim, ó, julgaste de maneira correta. Olha só, presta atenção no texto. A Bíblia, Jesus trata o assunto assim, está falando aqui de pessoas que estão vivendo uma vida no pecado. Olha o que Jesus está falando. Existem aqueles que têm uma vida contínua, que não comete muitos deslizes, tem a sua vida, sua casa, tem a sua esposa, comete uns pecadozinhos aqui, um pecadozinho ali, mas nada muito que venha blasfemar contra o nome do Senhor. Mas existe um outro que já blasfema contra o nome do Senhor. Existe um que fala mal de crente, que fala mal de igreja, que fala mal de pastor, que blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo, que usa todo tipo de entorpecente na vida, estraga o corpo, faz todo tipo de atrocidade. E existe um outro que leva uma vida normal. Tu conhece ele, parece até que ele é crente. Já viu aquela pessoa que parece até que é crente? Fala, rapaz, tu é crente? Não, não sou não. O cara não xinga, o cara não bebe, o cara não vai para farra, o cara é caseiro, só vive em casa com a família, só não é cristão. Quase crente. Né? De vez em quando bebe uma cervejinha, outra ali, tal, com os amigos, mas não é um cara de bagunça. Estou falando de um cara que quase não comete deslizes. E existe um que está com a vida totalmente destruída lá fora. Ambos são perdoados por Deus. Chegou a hora do perdão. Aí Deus perdoa os dois. Aí Jesus traz a palavra, quem vai amar mais ao Senhor? Qual desses dois você acha que irá servir com mais vigor? Qual dos dois você acha que vai chegar na igreja, ajoelhar e chorar? Qual dos dois você acha que vai se dedicar ao evangelho, à igreja, ao evangelismo, a resgatar vidas, a estar em todos os cultos? Qual dos dois? Aí a resposta,
àquele a quem muito foi perdoado. Exatamente isso. É isso que Jesus quis dizer. O que Jesus trouxe aqui, falou assim, essa mulher é muito pecadora. E ela vai me amar mais do que você. Porque você se julga certo. Você se julga correto. Então você não entende acerca do amor. Porque não está no pecado que nós cometemos. Está em como você o vê. Existe uma frase que diz que o erro misturado com a verdade, ela é mais perigosa do que o próprio erro em si. Quando existe o erro, e juntamente com ele a verdade entrelaçada, ela é mais perigosa para o ser humano do que o próprio erro em si. A própria Bíblia diz no livro de Apocalipse sobre ser morno e ser frio. O que é a mornidão? Não é nem a frieza e nem a quentura. Ou seja, é um erro misturado com a verdade. A mornidão é aquela pessoa que ela nem está pondada para um lado nem para o outro. Ela está no meio. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8 em diante, a Bíblia trata essas pessoas como tímidas. Quando ele entra na seguinte frase, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, homicidas, e aí entra e chega no e os tímidos. A timidez aqui não está falando de temperamento, o temperamento da pessoa, que a pessoa é tímida, é calma, é tranquila, não está falando disso não. Essa palavra timidez aqui está falando de uma área do comportamento. A timidez aqui está falando daquela pessoa que ela gosta da igreja, ela admira a igreja, ela olha para a igreja. Você deve conhecer uma pessoa assim, fala assim, não, a melhor coisa que você faz é ir para a igreja. O meu pai é assim, ele fala assim, ó, meus filhos é tudo da igreja, tem um filho que é pastor, a melhor coisa que você faz, meu filho, é ir para a igreja. Meu pai fala assim para os outros, a melhor coisa que você faz é ir para a igreja, vai para a igreja, isso aí. A igreja não é para mim não. Eu bebo minha cervejinha, né, não mato, não roubo, estou tranquilo. Sou mais crente do que muito crente. Para ser crente que nesses crentes que estão aí, e eu sou cara de pastor ladrão, vou ficar por aqui mesmo. A Bíblia chama essas pessoas de tímidas. São as pessoas que admiram o reino de Deus, admiram a igreja, mas não querem compromisso com ela. Apocalipse 21, 8, a Bíblia diz que essas pessoas, elas vão para o inferno. É a Bíblia, não sou eu não. Não sei nem se pode falar isso hoje em dia, né? Então, dentre essas questões, a Bíblia trata essa visão, onde Jesus trata essa questão aqui com Simão. Quando ele diz para Simão assim, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Porque o perdão, ele é algo que não dá para compreender. Quando uma pessoa comete muitos pecados, e Deus perdoa ela, a gente não entende. E a prova disso está onde o nosso coração não consegue compreender. Quando você vê tragédias na televisão, de pessoas cometendo assassinato. Gente, o número de assassinatos no Brasil, a igreja tem que orar muito. Esse ano de 2025 está superando já o ano de 2024. E a gente não está nem no meio do ano ainda. Então existe um espírito maligno no Brasil, que se as autoridades não tomarem providência o mais rápido possível, a gente vai perder o controle. O tanto de pessoas que têm sido assassinadas no nosso país, de uma forma brutal e covarde. E esse ano de 2025, a gente não chegou no meio do ano, e a gente já ultrapassou o número de homicídios do ano passado. Então a gente vai chegar no final do ano batendo recorde de todos os países. Para você ter ideia, a guerra que está acontecendo lá fora, na Ucrânia, lá fora, essa guerra que está acontecendo durante todos esses anos,
não morreu tanta gente assassinada que nem morreu o ano passado no Brasil. 2 países em guerra, com soldados morrendo. Em um ano não morreu a quantidade de gente que morreram aqui no Brasil assassinado o ano passado. Só para você ter ideia. Como a gente está de uma situação caótica. E a igreja precisa orar sobre isso. Então a questão do perdão está voltada também para tudo isso. Quando a gente vê Deus perdoar pessoas assim. Ao lado da cruz, Jesus provou esse perdão. Então a compreensão está naquilo que nós observamos. Quando nós olhamos numa expectativa de um preço, mas Deus ele sempre traz em uma qualidade totalmente diferente, em valores diferentes. O valor que Deus deposita para aqueles de fé que eu me refiro, daqueles que perdoam, é muito maior. Assim como ele perdoou, lá na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. O Senhor vai me perdoar, mas porque eu perdoo aquele também que me ofende. O perdão é dado mediante ao perdão, dentro do arrependimento. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Amém? Isso aí. Para encerrar, para nós finalizarmos aqui, na parte C do versículo, Jesus diz assim: ao que Jesus disse, julgaste de maneira correta o que disseste. Ele fala assim: olha, embora você seja um pecador, a sua observação é correta. Isso não mudou a mente dele, mas a forma dele observar é correta. Porque tem pessoas que observam, sabem o que precisa ser feito, mas elas nunca fazem. Eu já devo ter falado sobre isso aqui. Que o nosso percentual é que a gente sabe o que tem que fazer, mas o problema é que a gente não faz. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Sabe, o povo fala, brasileiro deixa tudo para a última hora, porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele só faz na última hora, não adianta. A gente sabe o que precisa ser feito desde o início, desde o começo, mas a gente não faz. Você não sabe que você tem que ir para a igreja e tem que orar? Não sabe que tem que ler a Bíblia? Você lê? Não. Sabe que tem que jejuar? Sabe. Jejua? Não jejua. Sabe que tem que ser ofertante, dizimista fiel? É? Não é. Mas sabe que tem que ser? Sabe. Sabe. E está dirigindo o carro, sabe que o carro vai entrar no reserva, já. E eu acho que ele espera o milagre do Espírito Santo de fazer o carro não entrar no reserva. Aí o carro entra no reserva e fala, rapaz, eu tinha que abastecer o carro, mas ele sabia que tinha que abastecer antes. Assim, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente nunca faz, mesmo sabendo. Isso é do ser humano. Aí um faz achando que tinha que fazer e o outro não faz, aí fica aquela demanda. Mas você sabe o que tem que fazer. É um ensinamento que a gente dá. A palavra é dada. E aí a gente vai levar isso a sério ou não. Amém ou não amém? Eu encerro aqui. Que o Espírito Santo possa, no seu coração, da melhor maneira, te motivar a cada dia. A viver o Evangelho, a perdoar, a entender o que você tem que fazer. A entender que a partir do momento que você faz parte de uma igreja, de um corpo, de uma comunidade de fé, você vai se entregar totalmente a Jesus e vai servi-lo, amar as pessoas e perdoar também. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé onde você está.